Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração, que esse seja um dia preparado por Deus. Possa ser que nem seja o dia da nossa bênção, mas é um dia de bênção, porque só o fato de levantarmos da nossa cama já é uma grande bênção de Deus. Hoje eu quero falar sobre tempestade, quero falar sobre duas tempestades seguidas praticamente, que aconteceu quando Jesus estava com os seus discípulos. E está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. Não tenho todo esse tempo. Depois você dá uma passadinha lá em Mateus 14, 22 ao 33. Mas eu quero deixar aqui em Mateus 8, do 23 ao 27, eu quero deixar o 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Lá na frente você vai ver que o Senhor, Ele também permitiu a tempestade vir de encontro aos seus discípulos. Quando, ao título que eu dei essa mensagem, quando a tempestade se repete. Então, Jesus acalmou as duas vezes essas tempestades. Isso é confirmado também pelo evangelista Marcos, que também narra essas duas tempestades diferentes. Marcos está no capítulo 4, versículo 35 ao 41, e Marcos 6, do versículo 45 ao 52. Então, na primeira tempestade, essa que eu acabei de ler, Jesus estava dentro do barco dormindo. Na segunda tempestade, ele estava fora do barco e veio andando sobre as águas. Então, algumas coisas que acontecem nessas duas tempestades servem para nos ensinar sobre as dificuldades que nós enfrentamos em nossas vidas. Certamente você já passou por tempestades em sua vida. Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar, não é verdade? Começa tudo de novo. Durante as tempestades, há pensamentos que nos assaltam e ficamos confusos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que está dormindo. Outras vezes pensamos que está longe ou fora do nosso barco. Então Deus, Ele permite que passamos por lutas porque quer nos ensinar a vencer na tempestade. A águia, ela enfrenta no olho da tempestade. Agora, por que as tempestades se repetem? Então, nós vamos fazer uma comparação entre essas duas tempestades que Jesus acalmou e refletir alguns pensamentos que nos vêm durante o momento delas. Primeiro pensamento, que o problema é grande demais. O primeiro pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para suportarmos. Achamos que as coisas estão difíceis, acima da nossa capacidade de suportar. Precisamos saber que junto com a dificuldade, Deus nos dá forças para vencer. Porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Olha que lindo! Então, quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Olha só, veja bem. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco, Mateus 8, 24, para mostrar que Ele, como Deus, tem um controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Não precisamos temer, porque a palavra de Deus promete que não dormirá aquele que te guarda. Salmo 121, 3. Na segunda tempestade, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Jesus falou que os discípulos passassem adiante deles, mas ele não foi junto dessa vez, nessa segunda tempestade. Ele subiu ao monte e foi orar. Então, por tarde da noite, ele apareceu andando sobre as ondas do mar. Então, para quê? Para mostrar que o mesmo Deus que domina sobre a terra, céu e mar, e que ele mesmo criou,
Quando Jesus tem o controle de tudo, não precisamos temer. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que passassem. Então você está pensando que o problema está difícil demais? Jesus gosta de coisas difíceis. Jesus é maior que tudo. Segundo pensamento que sobrevém na hora dos ventos, que estamos sozinhos. Esse é outro pensamento que ocorre em meio às tempestades, que estamos sozinhos. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos e nos sentimos como crianças indefesas e solitárias, não é verdade? Mas as palavras de Jesus na terra, quando subia para o céu e seus discípulos, poderiam pensar que ficaríamos sozinhos de novo, foram uma garantia de: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, é um pensamento da nossa cabeça. Desde o momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, não estamos mais sozinhos, porque Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Então, quando passamos por tempestade, Jesus mostra a sua onipresença. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e, entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mateus 8:23. A presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Por isso é importante ter Jesus no barco da sua vida. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado, Mateus 14:22. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Mateus 14:23. Lá de cima, Jesus orava por seus discípulos e via tudo. Jesus vê tudo, querido. Querida, Jesus olha tudo. Então Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos que nunca estamos sozinhos e que Ele sempre cuidará de nós. Terceiro pensamento: medo e falta de fé. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestade é o medo ou a falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. A fé é uma firme convicção, como diz Hebreus 11:1. Mas já o medo é uma incerteza perturbadora. Então o medo por si faz a pessoa sentir, em meio à tempestade, como uma onda. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Para perder o medo é preciso confiar na palavra de Deus, que nos garante todos os dias, 365 vezes, que não precisamos temer e saber que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Mateus 8:26. O medo é uma mentira de Satanás, meu amado, para aprisionar as pessoas. A dúvida ou a falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que é na verdade. E Jesus quer saber o motivo de nossa falta de fé. Essa pergunta ficou no ar e ninguém respondeu. Na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos mesmo. Olha, ficaram aterrados e exclamaram, ou aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, começaram a gritar. Pedro teve um início de coragem pedindo para andar sobre as águas. Ele falou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus falou para Pedro o quê? Vem. Quando Pedro começou a ter aquele ímpeto de coragem, olhou para a tempestade, para o fundo do mar, olhou para baixo e sentiu medo novamente e começou a afundar. Por quê? Porque duvidou. Quando nós olhamos o tamanho do problema, nós não temos força para acreditar que Jesus vai dar a solução. Você não pode olhar para o tamanho do problema. A tua função é buscar, confiar e esperar o milagre divino. Quarto pensamento: por que estou passando por isso? Muita gente faz essa pergunta. Então esse quarto pensamento, ele surge na nossa mente, é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivendo. Como se Deus tivesse culpa, ou como se Deus tivesse que nos dar explicação de coisa alguma. Na verdade, a maioria das tempestades que o ser humano passa é provocado por ele mesmo. Arrumamos o problema e queremos que Deus resolva.
Às vezes ficamos como Davi no Salmo 13, que pergunta 4 vezes, até quando? Desejando uma resposta do Senhor, mas quando ele mesmo resolve deixar de questionar e dizer, confio na tua graça, Salmo 13, verso 5. Não perca tempo fazendo perguntas, se você pode ter a certeza de que Jesus é o teu Senhor. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mateus 8, 27. No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente o Senhor Jesus. Mesmo vendo os milagres, maravilhas que Jesus operou, ainda não conseguiam compreender. Na segunda tempestade, os discípulos declararam, convictos que verdadeiramente és o Filho de Deus. Explica Marcos que a tempestade se repetiu porque antes seu coração estava endurecido. Você pode ler em Marcos 6,52. Mas agora perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para que os discípulos o conhecessem mais profundamente como o Senhor de suas vidas. Então, grande tempestade se repete, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Às vezes esquecemos que Deus faz e precisamos passar tudo de novo, como uma lição que deve ser repetida até aprendermos. No Egito, a cada praga, Deus mostrava o seu poder e o coração de Faraó mais endurecia. Então Deus mandava outra praga mais forte, realizando um livramento maior. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora dos corações dos seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também no coração dos seus discípulos, quando eles passaram a crer e ver que tudo aquilo ali era o Senhor que estava provendo a calmaria daquele mar. Então, o que eu aprendo com isso? Jesus acalmou aquela tempestade de dentro e fora do barco, para mostrar que não há limites para o seu poder. O que você tem pensado no meio das suas lutas, da sua tempestade? Que o problema é grande demais? Jesus é maior. Que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Sente medo e falta de fé? Confie mais no Senhor. Pergunto o porquê de tudo isso, para que você conheça Jesus como seu Senhor. Então, quantas tempestades você já passou em sua vida? Várias, mas todas as vezes que passar por tempestades, eu vou te dar um conselho: deixe Jesus operar. O que está faltando na nossa vida hoje em dia? Colocar a nossa fé em prática. Buscar o milagre até recebermos. Fazemos uma campanha, fazemos um propósito, as coisas não acontecem, aí as pessoas se esmurecem. Fez uma campanha de 7 semanas, não aconteceu nada, refresca o corpo uma semana, começa mais 7. Porque Deus, ele não responde na hora que eu quero, ele responde no momento que ele quer. E muitas das vezes ele prova a nossa fé para ver o grau da nossa busca. Então, meu querido, levante a tua cabeça, minha amada. Não deixe que o inimigo da tua alma mostre para você que essa tempestade que você está passando é maior do que o nosso Deus. E não é. Deus tem um controle de tudo. Tudo isso que você está passando tem um fim para terminar. Tudo isso tem um ponto final para acontecer, mas vai ser colocado no tempo de Deus. E esse tempo agora não é um tempo de chorar, não é um tempo de se lamentar, não é um tempo de murmurar, é um tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Tem gente querendo vitória, mas não vai a um culto da igreja. Tem gente querendo enfrentar as lutas, mas ele não consegue se alimentar indo cultuar o Senhor nos dias de culto na sua igreja. Dentro de casa ninguém ganha nada. A gente só perde porque o inimigo vai minando as nossas forças. Esse é o ponto da questão. Devemos buscar ao Senhor, caminhar na sua direção, não desistir de buscar o nosso milagre e deixar Deus trabalhar no tempo que Ele quiser, porque Deus vai operar. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um dia de bênção na sua presença, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, beijo no teu coração.